Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. O dia começou sem nenhum aviso prévio do tsunami emocional que estava prestes a desencadear. Meu despertador, um inimigo persistente, soou pontualmente às 5 da manhã, arrancando-me das doces garras do sono. Mexi-me, meu corpo pesado de relutância, pronto para começar outro dia no ciclo interminável de acordar, trabalhar, dormir, repetir. Jenna, minha parceira na vida e no amor pelos últimos 25 anos, jazia ao meu lado, uma imagem de paz na luz da manhã. Ao tentar escapar do calor da cama, sua mão encontrou a minha, puxando-me de volta com uma gentileza que falava volumes dos anos que compartilhamos. Seu toque, elétrico, enviou arrepios familiares pela minha espinha, reacendendo memórias de nossa juventude quando tudo era intenso e nosso amor era novo. Mais 5 minutos, Jenna sussurrou, sua voz entrelaçada com uma sonolência que puxava as cordas do meu coração. Era uma dança que tínhamos realizado incontáveis manhãs, um apelo por apenas um momento a mais em nosso santuário antes que o mundo exigisse nossa atenção. Queria que pudéssemos, respondi, minha voz tingida com o arrependimento de um homem preso às obrigações do dia. O momento, no entanto, foi fugaz. Jenna, sempre uma força da natureza, saltou para a vida com uma vitalidade que desmentia seus anos. Ela me beijou, um selinho que prometia mais, antes de deslizar para fora das cobertas para começar a máquina de café, o coração de nossa casa onde todo bom dia começava. O chuveiro fez pouco para lavar a sensação incômoda de rotina. Enquanto a água caía sobre mim, eu ponderava sobre a monotonia de nossas vidas, como cada dia se confundia com o próximo com pouco para distinguir um do outro. Vestindo o usual casual de negócios, fiz meu caminho para a cozinha, onde Jenna já havia preparado as bases de nosso café da manhã. O ar estava preenchido com o rico aroma de café e o chiado dos ovos na frigideira. Jenna movia-se pela cozinha com uma facilidade nascida da repetição, sua dança entre o balcão e o fogão um balé que eu havia aprendido a conhecer de cor. Tomei meu lugar na ilha, observando-a, o observador silencioso da eficiência tranquila de nossa rotina matinal. Planos para hoje? Jenna perguntou, quebrando o silêncio entre nós enquanto servia os ovos e me entregava uma xícara de café, preto, do jeito que eu gostava. O de sempre. E você? Eu respondi, tomando um gole do café, deixando seu calor se espalhar por mim, um escudo temporário contra o dia que estava por vir. Jenna apoiou-se no balcão, seus olhos varrendo a agenda do dia em seu telefone. Pensei que talvez pudéssemos tentar algo diferente para o jantar. Bolo de carne, batatas assadas. Que tal? Perfeito, eu disse. A banalidade de nossa conversa um contraste gritante com o caos que estava prestes a se desenrolar. Vou pegar um pão fresco no caminho de casa. Talvez até uma torta. Uma torta? Você vai me mimar, ela brincou, seu sorriso alcançando os olhos, iluminando seu rosto de uma maneira que me lembrava por que me apaixonei por ela todos aqueles anos atrás. Não há ninguém mais que eu preferiria mimar, retruquei, as palavras carregadas de verdade e uma vida de momentos compartilhados. Compartilhamos um beijo, uma breve colisão de lábios que continha o peso de um quarto de século juntos, antes de reunir nossas coisas e seguir para a garagem. Outro beijo, uma promessa de retorno, e então partimos, Jenna para o seu mundo e eu para o meu, sem saber que o dia terminaria com nossas vidas irrevogavelmente mudadas. A tranquilidade do trajeto matinal não oferecia nenhum indício do tumulto que estava prestes a acontecer. O trânsito fluía suavemente, um evento raro que eu saboreava, deixando o ritmo da estrada e o zumbido do motor me embalar em um falso sentido de segurança. Minha mente divagava para os planos de jantar e o conforto da rotina, alheia à tempestade que se formava no horizonte. Minha chegada ao trabalho foi recebida com a costumeira brincadeira e o barulho dos teclados, o escritório zumbindo com a energia de um dia típico. Acomodei-me em meu cubículo, mergulhando nas tarefas do dia com o foco de um homem bem versado em suas responsabilidades. A manhã passou em um borrão de e-mails, reuniões e prazos até que uma chamada repentina do meu chefe, Harry, quebrou a monotonia. Você poderia vir ao meu escritório por um momento? A voz de Harry crepitava pelo telefone, seu tom urgente, sem deixar espaço para debate. Claro,
Estarei aí, respondi, com a curiosidade aguçada. Harry não era um homem dado a dramatizações, o que significava que a situação era séria. A caminhada até o escritório de Harry pareceu mais longa que o usual, cada passo carregado de antecipação. Ao entrar, o olhar em seu rosto confirmou meus piores medos, algo terrivelmente errado havia acontecido. Pode fechar a porta, por favor? Harry gesticulou, sua expressão sombria. Eu obedeci, sentando-me à sua frente, preparando-me para a notícia. É sobre Saint Louis, ele começou, suas mãos firmemente entrelaçadas sobre a mesa. Houve um incidente. Meu coração afundou. O escritório de Saint Louis era nosso filho problema, frequentemente mergulhado em drama e ineficiência. O que aconteceu? Perguntei, minha voz firme apesar do nó crescente em meu estômago. 2 de nossos membros da equipe, Baker Smithers, estiveram envolvidos em uma séria altercação. Está complicado. As palavras me atingiram como um golpe físico. Baker Smithers eram peças-chave na operação de Saint Louis, e o conflito entre eles prenunciava desastre para o já problemático escritório. Baker pegou Smithers com sua esposa. Harry continuou, as palavras pairando no ar, pesadas de implicação. Fiquei atônito em silêncio. A natureza pessoal do conflito, seu potencial para devastar nossas operações, era um cenário que eu nunca havia antecipado. Baker foi preso, Smithers está no hospital. Com os 2 fora, o escritório está sem liderança. Preciso que você voe para lá, assuma o comando. O pedido pareceu surreal, como se eu tivesse sido lançado em um filme ruim. Quando consegui perguntar, minha mente acelerando para rearranjar os planos subitamente virados de cabeça para baixo do meu dia. O voo é às 14h20. Você precisa sair imediatamente. A urgência na voz de Harry não permitia argumentos. Assenti, o peso da tarefa se assentando em meus ombros. Preciso informar a Jenna, disse, já calculando a logística da viagem inesperada. O aceno de Harry foi simpático. Faça o que precisar. Apenas certifique-se de estar naquele avião. O retorno ao meu cubículo foi um turbilhão de atividade. Chamadas feitas às pressas, uma lista de embalagem rápida redigida, os planos do dia descartados como detritos diante da crise. No entanto, quando tentei alcançar Jenna, as palavras de sua secretária me pararam. Ela está em uma reunião, não pode ser incomodada. A normalidade da declaração, tão em desacordo com o caos da minha realidade atual, me deixou desorientado. Deixei uma mensagem, as palavras inadequadas para transmitir a turbulência que sentia. Sem tempo a perder, segui para casa para fazer as malas, a jornada marcada por um pressentimento que não conseguia dissipar. Ao chegar e encontrar o carro de Jenna na garagem, a confusão deu lugar à suspeita, a semente da dúvida plantada pela evasão de sua secretária crescendo em uma vinha enrodilhada de apreensão. A casa estava silenciosa demais, o silêncio uma presença tangível enquanto eu entrava. Um rastro de roupas, um caminho de migalhas de infidelidade, levava da sala de estar ao quarto no andar de cima. Meu coração batia forte no peito enquanto seguia, cada passo mais pesado que o anterior. No limiar do nosso quarto, o mundo inclinou em seu eixo. A cena que me saudou, Jenna entrelaçada com um estranho na cama que compartilhamos por 25 anos, foi um golpe visceral, uma traição que cortou até o cerne do meu ser. Por um momento, o tempo parou, os únicos sons o acelerar do meu coração e o eco distante de sua paixão alheia. O homem, ao notar minha presença, congelou, a cor drenando de seu rosto. Jenna também pega no ato, sua expressão uma mistura de choque e desespero. Eu fiquei lá, espectador do desmoronamento da minha própria vida, as palavras que planejei dizer dissolvendo-se no éter. A cena diante de mim, um tablial de traição, falava mais alto que quaisquer palavras poderiam. Eu só vim pegar algumas coisas, gaguejei, minha voz oca, a absurdidade da situação me deixando sem palavras. As tentativas de explicação de Jenna, seus apelos por compreensão, caíram em ouvidos surdos. O dano estava feito, a confiança que construímos ao longo de uma vida estilhaçada em um instante. Sem mais uma palavra, virei, deixando para trás os escombros do meu casamento, o som dos gritos desesperados de Jenna uma trilha sonora amarga para o fim de tudo o que conhecíamos. O mundo lá fora parecia surreal,
Em contraste gritante com o tumulto que rugia dentro de mim enquanto me afastava da casa que já não era um lar. Minha mente era um turbilhão de emoções, girando com traição, raiva e uma sensação avassaladora de perda. A direção era mecânica, minhas mãos no volante e meus olhos na estrada, mas meus pensamentos estavam enredados nas imagens vívidas da infidelidade de Jenna. Ao chegar no aeroporto, o ato de fazer o cheque e passar pela segurança parecia como mover-se através de uma névoa, cada passo me levando mais longe da vida que eu pensava conhecer. Assentado em um café, esperando pelo meu voo, eu era um homem à deriva, a âncora do meu casamento cortada pelas ações de Jenna. O silêncio do meu telefone era um lembrete cortante da distância agora entre nós. Eu tinha tentado alcançar Jenna, confrontá-la, exigir explicações, mas seu silêncio era um muro que eu não conseguia ultrapassar. Foi durante este tempo de reflexão forçada que decidi mergulhar nas evidências da traição que eu havia coletado involuntariamente na carteira e o talão de cheques de Stanoff, as provas tangíveis do estranho que havia invadido minha vida. Conforme eu vasculhava o conteúdo da carteira, um plano começou a se formar, uma maneira de confrontar não apenas Jenna, mas também o homem que havia se tornado um participante involuntário em nosso drama. O cartão de contato de emergência, uma linha de vida para outro mundo, tornou-se o primeiro passo na minha busca por respostas, talvez, um vislumbre de encerramento. Discando o número, meu coração batia com uma mistura de medo e determinação. A voz do outro lado, Arliss North, era desavisada, um espelho do meu próprio choque ao enfrentar a verdade da traição de nossos cônjuges. Receio que tenho algumas notícias perturbadoras sobre seu marido, Stan. Comecei, as palavras pesadas em minha língua. A incredulidade na voz de Arliss era palpável, uma negação da possibilidade de que sua vida, também, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. A conversa que se seguiu foi uma dança de revelação e realização, enquanto eu expunha os eventos que se desenrolaram, sem poupar detalhes. O pedido de Arliss para ver os itens que eu havia encontrado, um apelo por prova tangível, foi um ponto de virada. Era um reconhecimento da dor e confusão compartilhadas que nos uniam, estranhos ligados pelas ações daqueles que mais confiávamos. A decisão de nos encontrar, trocar não apenas os itens roubados, mas também as histórias de nossos casamentos fraturados, foi um passo para o desconhecido. Ao embarcar no meu voo, deixando para trás a cidade e a vida que eu conhecia, eu era movido não apenas pelo dever, mas por uma necessidade de compreensão, por conexão em meio à traição. O voo foi um borrão, o tempo suspenso entre a vida que eu havia deixado para trás e a incerteza do que estava à frente. Pousando em Saint-Louis, a realidade da minha tarefa no escritório me aguardava, uma distração da reviravolta pessoal que se destacava. Foi em Saint-Louis, em meio ao caos das obrigações profissionais, que a oportunidade de confrontar surgiu. A ligação de Arliss, sua voz agora familiar, carregava um convite entrelaçado com apreensão e esperança. O arranjo para nos encontrar, compartilhar nossas histórias e talvez encontrar consolo na experiência compartilhada de traição, foi um farol na escuridão. Enquanto eu caminhava para o local combinado, o peso do confronto iminente pesava sobre mim. O encontro com Arliss não era apenas sobre a troca dos pertences de Stan, era sobre enfrentar a realidade de nossas situações, sobre buscar respostas diante da traição. O café onde nos encontramos era um terreno neutro, um espaço público onde nossos dramas privados se desenrolavam. Arliss, com seu cabelo fogo e uma presença que comandava a atenção, era uma figura de força e vulnerabilidade. O constrangimento inicial, a luta pelas palavras certas, deu lugar a um fluxo de emoções enquanto compartilhávamos nossas histórias, a dor da traição um fio comum que nos unia. A revelação das profundezas da decepção de nossos cônjuges foi uma experiência catártica, uma purgação da raiva e dor que haviam fermentado dentro de nós. Conforme falávamos, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, as motivações e ações de Jenna estão se tornando mais claras, embora não menos dolorosas. No compartilhar de nossa dor, um vínculo foi formado, um entendimento de que, embora fossemos vítimas do egoísmo de nossos cônjuges, não estávamos sozinhos em nosso sofrimento. O encontro com Arliss, embora nascido das piores circunstâncias, ofereceu um vislumbre de esperança, uma possibilidade de seguir em frente dos destroços de nossos casamentos. Ao deixar o café, o peso do confronto se aliviou um pouco,
O ato de compartilhar e ouvir um bálsamo para as feridas abertas da traição. A jornada de volta à realidade da minha vida, para lidar com as consequências da infidelidade de Jenna, era um caminho que eu agora sabia que não teria que caminhar sozinho. Na sequência da tempestade, enquanto a poeira da traição assentava, a casa que outrora ecoava com risadas e amor agora estava silenciosa, um mausoléu de memórias e promessas quebradas. Jenna e eu orbitávamos um ao outro como planetas distantes, nossas interações frias e mecânicas, desprovidas do calor que uma vez nos definiu. Os dias se confundiam, cada um espelho do último, um dia da marmota de silêncios constrangedores e recriminações não ditas. Certa noite, enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo, encontrei-me sentado em frente a Jenna na mesa de jantar. O espaço entre nós estava preenchido com os destroços de nosso relacionamento despedaçado, correspondências não abertas, um par de saleiros e pimenteiros, um testemunho silencioso do abismo que se abrirá entre nós. Acho que precisamos conversar sobre como vamos gerenciar essa situação, aventurei, quebrando o silêncio que se tornará nossa constante companhia. Jenna olhou para cima, seus olhos cansados, as linhas em seu rosto se aprofundando a cada dia que passava. Sim, precisamos, ela concordou, sua voz mal ultrapassando um sussurro. Eu estive pensando, continuei, reunindo meus pensamentos. Não podemos continuar assim, vivendo como estranhos sob o mesmo teto. Precisamos de algumas regras básicas, um novo acordo. Jenna assentiu, um lampejo de interesse em seus olhos. O que você tem em mente? Para começar, dividimos as despesas da casa ao meio. Mantemos uma conta conjunta para esse propósito, mas, fora isso, nossas finanças devem ser separadas. E a casa? Jenna perguntou, sua voz agora mais firme. Nós a compartilhamos, mas vivemos independentemente. Você fica com o quarto principal. Eu vou para o quarto de hóspedes. As palavras soaram estranhas em minha língua, uma delimitação formal do espaço na casa que uma vez compartilhamos tão intimamente. A reação de Jenna foi uma mistura de alívio e o calor que uma vez nos deu de minhas próprias emoções conflitantes. E quanto a nós, ela arriscou, a pergunta pairando no ar, carregada com o peso de nossa história compartilhada. Não existe mais só nós, não como antes, respondi, minha voz firme, mas não desprovida de gentileza. Somos colegas de quarto, Jenna, nada mais. A finalidade de minhas palavras pareceu se estabelecer sobre nós como um sudário. Jenna assentiu, aceitando os novos termos de nossa coexistência com uma dignidade resignada. Vamos precisar definir um cronograma para a cozinha, a lavanderia e espaços compartilhados, ela disse, a praticidade superando a emoção. Sim, vamos resolver os detalhes, concordei, grato pela aparência de normalidade que a logística mundana oferecia. Conforme continuávamos a discutir as minúcias do nosso novo acordo, um plano começou a tomar forma, um projeto para navegar pelos destroços do nosso casamento. Foi uma negociação estranha, um tratado de certa forma, delineando os limites da nossa nova realidade. Nos dias que se seguiram, movi meus pertences para o quarto de hóspedes, transformando-o em um espaço que era unicamente meu. O ato físico de realocar minha vida para outra parte da casa sentiu-se simbólico, um reconhecimento tangível da distância que havia crescido entre Jenna e eu. Nossas interações tornaram-se transacionais, limitadas a discussões sobre contas ou a vez de quem comprar os mantimentos. Movíamo-nos pela casa com uma coreografia cuidadosa, evitando os espaços um do outro, nossas vidas paralelas, mas nunca se cruzando. E ainda assim, apesar do constrangimento, um semblante de paz se estabeleceu sobre a casa. A tensão constante que havia permeado cada canto dissipou-se, substituída por uma aceitação resignada do nosso novo normal. Foi uma vitória oca, a paz dos derrotados, mas era paz, mesmo assim. Ao me deitar na cama todas as noites, ouvindo o silêncio da casa, não pude deixar de me perguntar como chegamos a isso, dois estranhos vivendo juntos, ligados por nada mais do que despesas compartilhadas e um desejo mútuo de evitar mais conflitos. Era muito distante da vida que havíamos imaginado todos aqueles anos atrás, um lembrete amargo de quão longe tínhamos caído. Mas na ausência do amor que uma vez nos uniu, esse novo acordo era tudo o que tínhamos, uma trégua frágil no rescaldo da traição.
Os dias seguintes à nossa trégua incômoda estavam carregados de uma tensão tão palpável quanto a umidade do verão. Nossas interações eram limitadas, cada um de nós circulando o outro cautelosamente, como combatentes avaliando o adversário antes do próximo embate. A casa, outrora um santuário de amor e calor, havia se tornado um campo de batalha onde o espectro da traição de Jenna pairava grande, lançando longas sombras sobre todos os nossos encontros. Foi durante uma dessas noites sem rumo, enquanto eu estava sentado na solidão improvisada do meu novo quarto, que as sementes da retaliação começaram a germinar no solo fértil do meu orgulho ferido. O pensamento da infidelidade de Jenna me roía, uma dor incessante que exigia satisfação. Não era apenas a traição em si, mas a audácia dela, o desprezo total pela vida que havíamos construído juntos. Não posso simplesmente deixar isso passar, murmurei para mim mesmo, as paredes do quarto ecoando minha resolução. A ideia, uma vez nascida, enraizou-se rapidamente, crescendo em intensidade até se tornar um plano de retribuição, uma maneira de recuperar algum vislumbre de dignidade das cinzas do meu desespero. A oportunidade se apresentou inesperadamente, um encontro casual que serviria como veículo perfeito para minha vingança. Jenna havia deixado seu e-mail aberto no computador compartilhado, um descuido nascido de nosso distanciamento recém-descoberto. Entre a correspondência mundana, uma mensagem chamou minha atenção, uma confirmação para uma escapada de fim de semana, uma fuga romântica para ela e o homem que havia usurpado meu lugar em sua vida. Um fogo frio acendeu dentro de mim enquanto lia os detalhes, as peças do meu plano se encaixando com uma clareza quase divina em sua inspiração. Dois podem jogar esse jogo, sussurrei, uma resolução sombria se assentando sobre mim. Os dias seguintes foram um borrão de preparação, cada passo meticulosamente planejado e executado com um foco singular. Entrei em contato com velhos amigos, aqueles que se afastaram na esteira da traição de Jenna, reunindo um grupo de aliados para minha causa. Juntos, planejamos uma contraofensiva, uma festa para acabar com todas as festas, a ser realizada no exato fim de semana da escapada clandestina de Jenna. Os convites foram enviados, a notícia se espalhando como fogo selvagem através de nossos círculos sociais. A lista de convidados lia-se como um quem é quem de nossa história compartilhada, uma provocação deliberada que eu sabia que chegaria aos ouvidos de Jenna mesmo em sua ausência. E então, o dia chegou. A casa, uma vez mausoléu do meu coração partido, reviveu com o som de música e risadas, o ar espesso com o cheiro de comida na grelha e a promessa inebriante de retribuição. À medida que os convidados chegavam, cada um testemunho da vida que uma vez compartilhei com Jenna, senti uma onda de exaltação, um poder embriagador em sua intensidade. A festa estava a todo vapor, o quintal transformado em um tablial de folia e desafio, quando meu telefone vibrou com uma mensagem de Jenna. Suas palavras, uma mistura de incredulidade e raiva, foram um bálsamo para minha alma ferida. Espero que esteja feliz, ela escreveu, a missiva digital um pobre substituto para o confronto que ela claramente desejava. Estou extasiado, respondi, meus dedos dançando sobre as teclas com uma alegria que beirava o maníaco. Apenas pensei em dar uma festinha enquanto você estava se divertindo com seu amante. Considere isso meu adeus final à vida que uma vez compartilhamos. A mensagem enviada. Voltei-me para as festividades. Uma vitória oca no grande esquema das coisas, mas uma vitória, mesmo assim. À medida que a noite avançava, o riso e a música desvanecendo-se nas primeiras horas da manhã, fiquei com o gosto amargo de cinzas na boca. Retaliação, percebi, era uma espada de dois gumes, que corta o portador tão profundamente quanto seu alvo pretendido. Ao avaliar o rescaldo da festa, os detritos da minha vingança espalhados pelo quintal outrora imaculado, entendi a futilidade das minhas ações. A traição de Jenna havia alterado irrevogavelmente o curso de nossas vidas, e nenhuma quantidade de retribuição poderia desfazer o dano que havia sido feito. No silêncio que se seguiu, à medida que a primeira luz da aurora rastejava sobre o horizonte, fiquei a ponderar o custo do coração partido, preço pago na moeda da minha própria alma. E enquanto eu estava sozinho entre as ruínas da minha vitória pírrica, percebi que o caminho para a cura exigiria mais do que apenas a satisfação da retaliação, demandaria perdão, tanto de mim mesmo quanto da mulher que uma vez foi meu tudo. Mas isso, eu sabia, era uma jornada para outro dia. Por agora, estava contente em deixar o silêncio falar,
Um testemunho das cicatrizes que carregamos e da força necessária para superá-las. Após a festa, a casa parecia ecoar com um silêncio que era ao mesmo tempo opressivo e purificador. Os destroços haviam sido limpos, os últimos vestígios da minha tentativa de retaliação varridos, deixando para trás um lembrete nítido da jornada tumultuada que Jenna e eu havíamos suportado. Foi nessa quietude que me encontrei refletindo sobre o caminho que nos levou até aqui, a este momento de paz instável. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, lançando um brilho suave sobre o quarto que se tornará meu santuário. Eu estava sentado à escrivaninha, com uma xícara de café na mão, seu calor pouco conforto contra o frio da introspecção. Os eventos das últimas semanas haviam cobrado seu preço, deixando-me exausto em corpo e espírito. No entanto, foi nesse cansaço que a clareza começou a surgir, como os primeiros raios da aurora perfurando a noite. Percebi que a raiva e a amargura que eu havia abrigado não eram mais as chamas que uma vez foram, mas haviam se reduzido a brasas. O desejo de vingança, uma vez um fogo rugindo, deixou em seu rastro uma paisagem pronta para a renovação. Foi uma revelação que veio não com estardalhaço, mas com uma aceitação tranquila, uma rendição ao fluxo inevitável da vida. Jenna e eu tínhamos nos tornado estranhos, nossas vidas divergindo em caminhos que dificilmente voltariam a se cruzar de maneira significativa. O amor que uma vez nos uniu havia sido irrevogavelmente alterado, transformado pela traição e pela dor em algo irreconhecível. No entanto, foi ao reconhecer essa transformação que encontrei um vislumbre de paz. Conforme o dia avançava, aventurei-me ao ar livre, o ar fresco um bálsamo para minha alma cansada. O jardim, outrora um trabalho de amor para Jenna e para mim, havia caído no esquecimento, uma metáfora para o nosso relacionamento. Comecei a cuidar dele, arrancando ervas daninhas e podando as plantas supercrescidas, cada golpe da pá um passo em direção ao perdão. Perdão, percebi, não era um presente a ser concedido a Jenna, mas um presente para mim mesmo. Era a chave para me desvencilhar do passado, para seguir em frente com minha vida livre das correntes do ressentimento. Era uma tarefa assustadora, uma que sabia que não seria realizada em um dia. No entanto, era uma jornada que agora estava disposto a empreender. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras pelo jardim, pausei para refletir sobre as lições aprendidas com essa provação. O amor, descobri, não era uma fortaleza impermeável ao dano, mas algo frágil que requeria cuidado e nutrição. A confiança, uma vez quebrada, não era facilmente consertada, mas também não estava além do reparo. O som da porta da frente se fechando me tirou do meu devaneio. Jenna havia retornado, sua presença um lembrete da realidade que agora enfrentávamos. Trocamos um olhar, uma comunicação sem palavras que falava volumes. Havia um entendimento entre nós, um reconhecimento da dor que ambos havíamos suportado e dos caminhos separados que agora seguiríamos. Naquele momento, percebi que nossa história não exigia uma conclusão dramática, uma resolução arrumada para amarrar as pontas soltas. A vida, em toda a sua complexidade bagunçada, muitas vezes deixava perguntas sem resposta, caminhos não percorridos. Era suficiente saber que ambos havíamos sobrevivido, que emergimos do caldeirão de nossa dor compartilhada com uma resiliência recém-descoberta. Enquanto Jenna se retirava para sua parte da casa, voltei-me para o jardim, a luz desvanecente lançando longas sombras sobre a terra recém-revirada. O trabalho estava longe de terminar, tanto no jardim quanto em mim mesmo. No entanto, enfrentei-o com um senso de esperança, uma crença na possibilidade de novos começos. No final, não se tratava de encontrar um caminho de volta ao que havia sido, mas de forjar um caminho para o que poderia ser. E à medida que as estrelas começavam a cintilar no céu crepuscular, entendi que isso não era um fim, mas um começo, um primeiro passo na longa estrada para a cura e redenção.